you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Hoje é um dia pra gente dedicado ao conselho, tá certo? Nós estruturamos um conselho consultivo e estamos aqui hoje reunidos, eu, meu irmão Leandro, que é meu sócio, e nossa conselheira independente, que é a Janete Anelli. E é um dia que a gente dedica à pauta de governança corporativa e a pauta de gestão da empresa, tá certo? Então todos os temas sensíveis à gestão do negócio a gente toca aqui no conselho. Hoje é um dia que a gente não está aqui com a nossa presidente Vana, mas ela está em uma missão muito importante também para a empresa. E eu quero que você, que é nosso investidor, que é nosso cliente, você que é do mercado imobiliário que nos acompanha, entenda um pouco mais sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui e como o trabalho de governança ele reflete em uma empresa mais sólida, uma empresa com mais transparência, uma empresa com mais resultado, chega uma empresa melhor para você que é nosso investidor, para que você tenha a noção da robustez que a Caruso tem preparado, a noção de quão transparente tem sido as nossas ações, da nossa gestão e também a segurança que vai ser uma empresa de muitos anos perpetuando no mercado. Então eu pedi aqui o apoio da Janete para que ela falasse para vocês o que significa, Janete, primeiro governança corporativa, que é um tema ainda muito com pouca compreensão, né? Quando a gente fala, eu ainda uso esse papo aí com algumas pessoas, governança e tal, e o pessoal ainda fica sem entender muito bem o que é governança e qual é o papel dela na empresa. Eu acho que a gente, para começar, Francisco, te falando de governança, é separar essa governança corporativa da governança familiar, né? E na empresa familiar a gente tem as duas e eu vou tentar separar um pouco. Eu vou começar pela governança corporativa, né? Então, quando a gente está falando de governança corporativa, a gente está falando de... eu vou trazer já os elementos de governança, porque eu acho que para o nosso público que vai, de repente, assistir, vai entender um pouquinho mais, né? E depois eu fecho com essa governança, né? Então, primeiro quais são os elementos de governança que estão inseridos ali dentro desse ecossistema como um todo e que no final do dia ela serve para quê? Para a gente trazer uma percepção de confiança dentro dessa empresa, de que se você está gerindo um resultado, um número financeiro, por exemplo, de um investidor, que é o nosso caso aqui, como que você está cuidando desse dinheiro no final do dia. Então cuidando, gerando confiança do outro lado. E aí como é que a gente gera todo esse processo de confiança mesmo, né? Desde a gente definir papéis e responsabilidades aqui, que é um trabalho que a gente já fez, então estamos aqui na Caruso há um ano fazendo esse processo de governança. E aí acho que vale uma aspas aqui que muitas empresas falam assim, mas governança é só para empresas grandes, empresas de capital aberto, etc. Toda empresa, quando ela nasce, ela já nasce com algum elemento de governança. O que muitas das vezes a empresa não sabe que aquilo é governança, né? E aí eu vou tentar estratificar um pouquinho mais. E aí nesse um ano que a gente vem aqui trabalhando, primeiro foi... trazendo esse ferramental de governança para nos ajudar no dia a dia. Então, desde definição de papéis e responsabilidades, como eu falei, que foi um trabalho que a gente já fez lá, quem faz o quê, isso gera uma estabilidade dentro da empresa, porque o próprio time sabe para quem que ele vai falar determinados assuntos e quem é que tem alçada para resolver determinado assunto, né? Então, esses papéis e responsabilidades, inclusive o papel da família, porque aqui é uma empresa familiar, o papel do sócio, porque aqui tem um outro papel que é o sócio, e o papel do gestor. E vocês dois estão nos três papéis, né? Porque vocês são família, vocês são sócios e vocês são gestores, né? E a Ivana está aqui quase nos três, né? Embora ela está na presidência do conselho. Então, acho que primeiro separar esse papel, o que é o papel da família, o que é o papel do gestor, o que é o papel do acionista, são instâncias que a gente tem de governança que a gente pode, acho que ajuda na gestão da empresa como um todo, dos negócios como um todo, né? A matriz de alçada decisória foi algo que a gente fez aqui também, então o importante quem tem alçada para fazer o quê, então um trabalho que a gente fez nesse um ano. A própria instalação do conselho, e optamos por fazer um conselho consultivo primeiro, né? E aí depois um dia, se entendermos que faz sentido ter um conselho de administração, a gente migra para o conselho de administração, mas o entregável do conselho ele é muito similar, muito próximo de um conselho de administração. A única diferença é porque hoje o nosso conselho ele não é deliberativo, ou seja, eu como conselheiro independente eu não delibero, quem delibera são os acionistas, né? Então acho que esse é o ponto também. E ele é importante porque eu estou aqui com uma experiência de uma estrada de mais de 30 anos de mercado, e essa experiência, de uma certa forma, ajuda, né, os acionistas, ajuda a empresa no direcionamento estratégico mesmo dela, né, de mitigação de risco, será que esse é o caminho certo? Será que é o seu caminho que de fato conversa com a estratégia da empresa, do negócio da empresa, né?
toda a parte de planejamento estratégico, então é algo que a gente está trabalhando aqui dentro da Caroso também, eu acho que é mais um ponto que ele é um elemento de governança, mas tem outras ferramentas que a gente está trabalhando aqui já, que vai dar essa sustentabilidade para o negócio, mas vai gerar uma percepção muito maior ainda de confiança, né? Então, toda a parte de preparar a empresa para ser uma empresa auditada, né? Então, esse é um caminho que a gente está fazendo também. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo na contabilidade é preparar essa empresa para que ela seja auditada por uma empresa independente. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Toda a parte de roupagem de políticas corporativas da empresa, então é um trabalho que a gente também está fazendo e a próxima vai ser o Código de Conduta, porque isso também é um instrumento de governança que vai nos ajudar a dizer qual é o direcionamento que a gente quer dar para a Caroso, né? Então eu fui fazendo um resumão, né, trazendo obviamente os elementos de governança para explicar o que é governança. Então no final do dia a governança é como é que essa empresa age, qual é o dia a dia dela do ir e vir, quais são os elementos que ela vai colocar dentro da empresa, que eu, enquanto investidor, vou colocar o meu dinheiro aqui dentro e sei que esse dinheiro está bem gerido, né? Então, eu sei quem é que faz o quê, eu sei quem é que tem um SADA para fazer, eu sei que é uma empresa que está se preparando para ser auditada, eu sei que é uma empresa que colocou um portal de relação com o investidor, para que o meu investidor saiba tudo o que está acontecendo dentro do projeto dele, onde ele colocou o dinheiro dele. Então, a governança no final do dia é todo esse arcabouço que eu coloco dentro da empresa para que a gente consiga geri-la da melhor forma possível, obviamente gerando transparência e gerando, obviamente, no final do dia, muita confiança para os meus stakeholders, né? Acho que... foi excelente. É bom que Janete é uma pessoa muito objetiva, né? E acho que isso foi um dos pontos mais importantes que a gente tenha te chamado para fazer parte do nosso conselho. É interessante que quando a gente entendeu, né, que seria importante ter a implantação da governança e quando você chegou, foram momentos muito difíceis, porque foram momentos de desconstrução muito forte daquilo que a gente achava, né, que era o caminho certo. Então, quando você chega e traz para a gente, né, um olhar de fora, um olhar profissional, né, enquanto uma pessoa que tem uma bagagem, né, dentro do mercado aí como você realmente tem, e daí a gente consegue entender que muitas coisas a gente estava fazendo errado, né, e a gente consegue recalcular e consegue implantar a governança com todos aqueles amparados, né, jurídicos inclusive, todas as ferramentas de controle, preparando a empresa, né, para ser vista do lado de fora. Então é meio que você se desnuda realmente, mesmo que você na realidade abre a porta da sua casa para todas as pessoas enxergarem. E isso era um ponto muito importante para mim, para meu irmão, para minha mãe, né, entender que essa empresa, a Caroso, ela não estava sendo criada para poder ficar uma empresa pequena, onde só os sócios podem mandar e dirigir e só os sócios podem ver os números. A gente quer e gostaria da gente abrir o mercado e para isso a gente precisa, né, traçar esse caminho maravilhoso que a gente está traçando agora. Eu sou muito grato a você, Janete, muito mesmo, né? Porque Janete não só está nos ajudando a organizar a casa da Caroso, mas também ela faz parte do conselho da família, que meio que abraçou a família ali. Não é do coro, mas está fazendo aí, bacana, obrigado. É uma dica que eu dou a todas as pessoas, né? Não precisa ter uma empresa familiar, né? Nossa empresa familiar existe existe um querer latente mais ainda, é uma necessidade ainda mais latente de ter uma governança muito bem instalada em um conselho consultivo e um conselho de família também muito bem formatado. Mas todas as empresas precisam passar pelo aquilo que a gente está passando aqui, né, mano? Com certeza, mano. E tem alguns pontos, Janete, que me chamaram muita atenção, que acho que esse trabalho, primeiro, tem sido uma escola de gestão. Acho que todo empresário deveria montar um conselho, independente do tamanho, né? É lógico que quando você é pequenininho, você tem um desafio de ter bons conselheiros perto. Arrume um jeito, meu irmão, arrume um amigo para você pegar um conselho, né? Mas tenha formato, porque foi uma escola de gestão, tem sido, a gente vem aprendendo constantemente. Eu acho que deu uma roupagem, principalmente na área financeira, para a gente ter transparência, tomar decisões, né, com qualidade, mas tem algo que me chama muito mais atenção, que é o fato de a gente ser uma empresa familiar, colocar a empresa em uma posição maior e blindar a família, isso para mim foi o maior de tudo, sabe? Os instrumentos contratuais, a organização que a gente deu para que a família possa estar blindada,
resolvendo possíveis conflitos que certamente eles viriam, são inevitáveis. Eu percebi que eles são inevitáveis, então a gente teve a oportunidade de arrumar antes do conflito vir, né? Então, para em um momento que ele surja, eu espero que não surja, mas se ele surgir, a gente está bem amparado, né? Blindar a empresa contra terceiros, e aí os terceiros estão de diversas formas se relacionando com a gente, né? Seja um cônjuge, seja um filho que mal intencionado ou qualquer tipo de interação externa que não esteja preparado para de fato agregar no business. Eu acho que isso foi essencial, e trazer para a empresa uma blindagem que, caso haja na família algum atrito, esse atrito não impacte negativamente na empresa. Então eu acho que isso para mim me chamou muita atenção. E querendo ou não, para o mercado, isso transparece solidez e a certeza ali de um capital que quer fazer o ingresso na empresa sabendo que tem uma estrutura de gestão adequada, que o capital dele vai ser respeitado, preservado, tá certo? Então isso para mim é o maior ganho de todos, né? Então nos preparar, porque somos empresa familiar e assim, eu acho que eu tenho a honra de trabalhar ao lado da minha família, né? As pessoas que eu mais amo, de passar mais tempo com eles, mas isso gera um outro desafio, que é falar de trabalho 24/7, né? Tá junto, a gente fala de trabalho. A gente ama isso, mas a gente sabe que isso carrega os estresses do dia a dia, principalmente quem está na operação. As emoções, né? As emoções. Então tem um dia também que a gente fala, vai embora para casa, que eu não aguento mais te ver. E blindar isso, sabe? Criar os elementos para isso, para que o terceiro, ao investir na empresa, saiba, estou colocando ali, é uma empresa familiar, mas tem uma empresa com a gestão profissional, né? O conselho vem preparando os gestores para assumir novas posições, para o crescimento que a gente está fazendo, né? E além de ser realmente um direcionador estratégico, que eu acho que o planejamento estratégico ele foi fruto de todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Né? Então, eu acho que, e você trouxe aí, Francisco, um pouco da roupagem de governança familiar. Eu falei de governança corporativa e acabei não falando de governança familiar, né? E é importante que o mercado, quando ele enxerga uma empresa familiar, e vocês hoje aqui estão na primeira geração, porque por mais que estão 2 irmãos e a mãe, mas é a primeira geração fundadora, né? E aí o mercado tem uma preocupação muito grande assim, quando vier a segunda geração dessa empresa, qual vai ser a continuidade dessa empresa? Tem continuidade? Não tem. Então, hoje, vocês, na primeira geração, vocês já estão já montaram, na verdade, né, durante esse ano que a gente está aqui, toda essa estrutura de governança, esse ambiente de governança, esse ecossistema de governança, para proteger essas futuras gerações e, obviamente, está protegendo a empresa dessa continuidade mesmo, né? Até porque, infelizmente, o índice de mortalidade das empresas familiares, ele é altíssimo, né? Então, se fala que cerca de 70% das empresas familiares, elas não sobrevivem da passagem de bastão da segunda geração para a terceira. Então, na segunda geração já acaba morrendo a empresa, né? Que, infelizmente, é uma estatística dura, mas é uma estatística real. E dentro dessa estatística, hoje eu tenho certeza que a Caroso não fará parte dessa estatística. Boa. Porque a gente tem construído o acordo de sócio, e a gente fala que é construir acordos entre as partes no ambiente de paz para você usar, de repente, no ambiente de guerra, se precisar, né? Porque em ambiente de paz você está muito mais aberto para, de repente, alguma coisa que o Léo colocou, por exemplo, que é super importante para ele, mas que para você talvez não seja tão relevante a ponto de você não deixar ele fazer, né? E se você faz isso hoje, se você não tivesse num ambiente não harmônico, num ambiente que não tivesse aberto para isso, certamente você não flexibilizaria para ele, né? Então, você construir esses acordos nesse momento de paz protege a empresa. Então, a gente já fez aqui o acordo de sócio, protocolo familiar, estruturamos a empresa em formato de holding controladora, então, e tem as controladas embaixo, então, com a roupagem de CSC. Então, tudo isso já é para uma empresa de 11, 12 anos, né? Mas uma empresa preparada para daqui 10 anos, né, como o desenho que a gente está fazendo, e para um outro patamar, né? Desde o portal de RI, por exemplo, que a gente está construindo, já construiu e está só finalizando alguns ajustes, é um portal para investidor muito similar às empresas listadas em bolsa, né? Então, assim, criando uma roupagem dentro dessa empresa que vai dar sustentabilidade para o negócio. Mas, obviamente, empresa familiar, a gente não pode cuidar só da governança corporativa. Por isso que eu acabei entrando na governança familiar também. Porque se a gente não cuida dessa governança familiar, talvez eu não tenha tanta sustentabilidade, em nenhum momento que, às vezes, de altos e baixos, né? E empresa familiar tem as questões emocionais, né? Que eu particularmente adoro, por isso que eu vivo em empresa familiar. Né? Acho que faz parte do meu dia a dia, eu adoro isso. Né? Esse brilho nos olhos é só a empresa familiar que tem. Né? Não desmerecendo as empresas não familiares, mas isso que vejo, assim, essa vontade, esse empreendedorismo, essa garra, é a empresa familiar. E isso acontece muito na primeira geração, né? Mas se a gente consegue construir essa roupagem
para a segunda geração, para a terceira e para a quarta, essa empresa vai viver muito tempo, muito bem. E a ideia é que ela seja longeva, né? E seja perpétua, na verdade, né? Como a gente estava falando hoje aqui de uma empresa lá da Itália, das empresas que tem mais de 600 anos, são as empresas longevas, né? Então a gente tem capacidade para chegar lá e a governança é esse grande instrumento, né? É isso aí, é um pouco do nosso dia a dia aqui, um pouco do dia de conselho, um pouco do nosso trabalho enquanto conselho e pauta de governança para você que acompanha Caruso, para você que investe na Caruso, saber que a cada dia a gente está buscando ser uma empresa melhor, uma empresa que gera mais resultado, não só financeiro, mas resultados de impacto no mercado que a gente atua e para os nossos investidores, para o nosso time, para o mercado imobiliário como um todo, que a gente entende que precisamos elevar a régua e entregar cada dia uma etapa melhor no mercado imobiliário. É isso aí. Construção sempre. Sempre. Todo dia.